Oi, hoje eu faço uma pergunta. Será que o Prêmio Nobel de Literatura estimula a leitura? No começo desse mês de outubro, assim como em todos os anos, foi anunciado mais um Prêmio Nobel de Literatura. E agora, em 2017, o laureado da vez foi o escritor japonês Kazuo Ishiguro, que é relativamente conhecido do grande público. Por exemplo, aqui no Brasil a gente conhece algumas de suas obras, como O Gigante Enterrado, ou então Não Me Abandone Jamais, e também Os Vestígios do Dia, que é o único livro dele que eu possuo no momento. Agora a questão que eu quero colocar aqui é a seguinte: será que a gente saber de mais um escritor que ganhou esta premiação já é o suficiente para a gente ir atrás dos livros dele? Ou seja, esta premiação, ou se a gente for levar em consideração qualquer outra, será que isso estimula? Por exemplo, aqui no Imantado de Livros, eu que valorizo bastante os contos, tenho o projeto aqui dos 100 melhores contos brasileiros do século, onde, para cada um dos textos contidos lá no livro, eu faço uma resenha individual. E logo lá no começo de cada uma delas, eu gosto de frisar que o autor da vez ganhou tal prêmio importante aqui no Brasil. Principalmente o prêmio Jabuti. Na verdade, acho que é o único que eu acabo dizendo claramente. Fulano ganhou um prêmio Jabuti, ou dois, ou três, durante a sua carreira. Para falar a verdade, talvez eu nem saiba direito por que eu passo exatamente esta informação nos vídeos. Talvez eu pudesse dizer outras características mais interessantes de cada um desses escritores, mas não, eu acabo frisando justamente isso. Fulano ganhou um prêmio Jabuti. Mas eu tenho certeza que quando eu falo isso é apenas uma informação. Não é por causa disso que alguém que está vendo o vídeo vai acabar indo atrás de alguma obra desse escritor. Eu tenho certeza disso. Então a gente pode realmente dizer, né? Prêmio por prêmio não é um estímulo para nada. Por exemplo, no meu caso, quando foi que eu comecei a me interessar um pouco mais pelo Nobel de Literatura? Foi lá em 1996, quando ganhou um escritor um pouco desconhecido, para mim, pelo menos, nunca eu tinha ouvido falar nele, ou quase isso. Mas antes de falar dele, deixa eu falar do ano anterior, em 95, que foi o ano do José Saramago, finalmente um premiado na língua portuguesa. O primeiro e único, parece, né? Para brasileiro acho que é meio difícil. Mas enfim, foi um ano que, sim, o prêmio ganhou muito destaque aqui no Brasil. Claro, por ser um autor português totalmente relacionado com a nossa língua, obviamente, né? Mas sim, Saramago já era conhecido e passou a ser muito mais. Com certeza a obra inteira dele passou a ser mais valorizada aqui no Brasil. Mas, para ele, digamos que não importou muito. Mas voltando para 1996, com o tal escritor para mim desconhecido, que foi o Günter Grass, um escritor alemão que, quando começavam a listar as obras dele, eu realmente não conhecia. Até que falaram da sua primeira, o livro O Tambor. Aí sim este eu conheço. Não, eu não tinha lido o livro. É que o Tambor, que é lá da década de 50, ganhou uma versão cinematográfica. E sim, eu conhecia porque eu sou roteirista, então estou envolvido neste universo cinematográfico. E justamente esse filme, O Tambor, ganhou um Oscar, o de melhor filme estrangeiro em 1980. Então era por causa disso que eu tinha alguma referência. E vamos abrir um parênteses agora sobre estímulo à literatura, o cinema. O cinema, sim, a gente pode dizer que é um grande estimulador de leitura. Isto porque, desde lá da sua origem, quando ele começou a desenvolver mais as narrativas de suas histórias, ficou muito evidente para os produtores que era mais simples, em vez de ficar bolando uma história nova a cada nova película, pegar o que já existia lá nas livrarias, nos livros.
A literatura, sim, contribuiu muito para o avanço da arte cinematográfica. Se existem boas histórias já prontas ali, basta adaptar para o audiovisual. O popular roteiro adaptado. Então, da literatura saíram muitos grandes filmes de Hollywood, principalmente, né? E sim, quando um filme fazia sucesso, as vendas dos livros aumentavam. Então, portanto, claro, é muito simples que o cinema é sim um grande incentivador. E são centenas de diretores de cinema que realmente basearam toda a sua obra em histórias alheias, que vieram, claro, da literatura. E claro, uma arte vai alimentando a outra. Por exemplo, foi o caso de Alfred Hitchcock, que sempre estava atrás de uma boa história para produzir. Então, num belo dia, ele descobriu o livro Psicose. Assim que ele leu, ele tinha certeza que seria um grande sucesso ali nas mãos dele, do jeito que ele fazia os filmes de suspense. Então, o que ele fez para não estragar o filme dele? Ele simplesmente mandou comprar todas as cópias do livro que existiam em todas as livrarias do país. Apenas isso. Porque ele tinha certeza que quando soubessem que ele ia fazer uma adaptação deste livro, todo mundo ia comprar e descobrir o final. E sim, o final não podia ser sabido por ninguém durante o filme inteiro. É uma surpresa, só se descobre lá no finalzinho da película. Então, um livro pode ser popular, muito famoso, ser um best-seller ou ser mais best-seller ainda depois que ele vira uma adaptação no cinema. E claro, em nenhum dos dois casos, um prêmio realmente de cunho literário está envolvido. E aí a gente pode colocar tanto o Nobel de Literatura como qualquer outro por aí. E claro, existem as pencas. Uma característica muito importante do Nobel de Literatura é que ele concede o prêmio para a obra inteira daquele escritor e não apenas a um livro específico. E aí sim a gente pode dizer que este prêmio ele visa a que a gente conheça a obra inteira deste determinado artista. Aí sim é um fator de estímulo. Inclusive, quando eles concedem o prêmio, eles fazem uma espécie de bordão para ser entregue junto com o prêmio. Na verdade, é o motivo de ter dado o prêmio para aquele escritor. Então a gente, quando vê esta frase, chavão, aí sim a gente entende a importância desse escritor para a literatura mundial. Ou não, né? Quer ver uns exemplos aqui? Que com parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia, torna constantemente compreensível uma realidade fugidia. Oi? Não dá para saber quem é o agraciado daquele ano. Bom, nesse caso aqui foi José Saramago. Para Günter Grass, vamos ver o que eles falaram no ano seguinte, que com vivas fábulas negras desenhou o rosto oculto da história. Isso pode ser correto para muitos escritores. Talvez realmente quando a gente leia a obra inteira do cidadão, a gente acabe até entendendo, tá bom, essa frase realmente só servia para este escritor e não para o outro. Claro que para alguns escritores a frase pode ficar completamente genérica, que foi o caso em 2013 para Alice Munro, que recebeu esta pérola aqui, mestra do conto contemporâneo. Sim, claro, pode ser, mas também pode ser para muita gente que fez bastante conto. Mas também tem algumas barbadas, por exemplo, para Bob Dylan no ano passado, que atribuíram a frase por ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana. Bom, realmente só serve para Bob Dylan, porque ele foi o único músico que foi laureado com o Nobel de Literatura. Mas enfim, o que eu estou falando dessas frases é que essas frases em si também não estimulam ninguém a ler a obra desses escritores. Na verdade, eu acho que é só o apelo comercial, este sim, que faz com que nos interessemos por cada um dos livros deles. E voltando lá para o meu exemplo de 1999 com o escritor Günter Grass, com a sua obra O Tambor, que foi o seu primeiro sucesso, mas eu só tinha referência através
do cinema. O que foi que eu fiz? Eu fui atrás do livro? Não, eu não comprei. Eu só comprei este ano. Tá aqui. Comprei recentemente. E talvez eu tenha comprado por causa dessa edição aqui comemorativa da Nova Fronteira. Uma capa que me chamou a atenção. De novo, talvez o que me estimulou a comprar, a conhecer esse autor, não foi o próprio autor ou suas obras, mas sim uma edição bonita, interessante, capa dura, com preço convidativo também, numa promoção. Afinal de contas, né, literatura está envolvida com o fator comercial. Se a gente não tem acesso aos livros, não vamos adquiri-los, e mesmo que a gente tenha todos eles de graça. Sim, porque muitos dos laureados no Nobel de Literatura já morreram há muito tempo e já estão em domínio público. Afinal de contas, o prêmio tem mais de 100 anos de existência. E a gente vai atrás desses escritores lá, primeiros premiados? Não, né? A gente nem sabe quem são. Por exemplo, o primeiro, em 1901, foi o Sr. Sully Prudhomme. Não conheço, não sei nenhuma obra que ele tenha feito. Inclusive, ou a frase que atribuíram a ele, em especial reconhecimento à sua composição poética que dá provas de idealismo elevado, perfeição artística e uma combinação rara das qualidades do coração e do intelecto. Não dá para, com uma frase dessa, você ir atrás da obra desse escritor. No ano seguinte foi o Theodor Mommsen, depois um norueguês que eu não consigo pronunciar o nome dele, e por aí vai. E também tem isso, né? Tem muito escritor que é famoso, já tem o seu prestígio por si só e nunca ganha o prêmio Nobel. Também tem um pequeno porém, né? O prêmio de literatura só é atribuído, assim como todos os outros prêmios Nobel, só é atribuído para quem está vivo. Não há premiação póstuma. Então, se você perde, você escritor, perde a oportunidade de ganhar o prêmio, sinto muito, você não vai ganhar ele depois. Mesmo porque o prêmio Nobel, assim como os outros também lá do Instituto Nobel, todos eles não são exatamente uma medalha ou um troféu. O prêmio é uma quantia em dinheiro, $1 milhão. Então você precisa estar vivo para receber. A família não vai receber, não. E cá entre nós, né? Será que um dia vão lembrar da literatura brasileira e premiar um dos nossos escritores? Temos bons nomes, principalmente, óbvio, Machado de Assis, que é praticamente uma unanimidade, ou quase isso, né? Afinal de contas, outro escritor brasileiro, o Nelson Rodrigues, já disse, a unanimidade é burra. Mas Machado de Assis e também Nelson Rodrigues perderam a oportunidade porque eles já morreram, não podem ganhar. E talvez a gente corra o risco de, por exemplo, um Paulo Coelho receber o prêmio. E aí a gente pode imaginar a frase atribuída a ele, alguma coisa por sua contribuição esotérica. Bom, agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre isso? Será que prêmios consagrados, importantes, realmente incentivam a leitura? Ou apenas coisas derivadas, como por exemplo o cinema, ou quem sabe o próprio mercado editorial e suas massivas propagandas? O que estimula você a comprar um livro e a ler? Diga lá nos comentários e confere aqui do lado também outras dicas do Imantado de Livros. E até mais!